Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa voltado a ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge. Nos últimos anos, a ascensão da extrema-direita na Europa tem ganhado força, impulsionada por fatores como o aumento da imigração, crises econômicas e a insatisfação popular com as elites políticas tradicionais. Movimentos nacionalistas e populistas cresceram em diversos países, promovendo políticas anti-imigração, eurocéticas e contrárias ao multiculturalismo. Além disso, o uso estratégico das redes sociais tem permitido que esses grupos ampliem sua base de apoio, atraindo eleitores descontentes com o establishment político. Esse fenômeno tem desafiado os valores democráticos e a coesão social em várias nações europeias. E para falar sobre esse assunto, eu convido a este Papo no Auge a deputada, advogada e professora Alexandra Leitão, doutora em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Portugal, membro do Secretariado Nacional do Partido Socialista Português, ex-ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública e deputada na Assembleia da República Portuguesa, órgão legislativo daquele país. Uma convidada muito especial. Seja muito bem-vinda, professora Alexandra. Que honra receber uma pessoa do seu gabarito aqui no Papo no Auge. Gratidão de pronto. E eu quero saber da senhora, como primeiras perguntas, como e quando o direito, a docência e a política entraram na sua vida. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, um bom dia ao Saulo e muito obrigada pelo convite para estar aqui para falar convosco e com também os nossos amigos brasileiros e portugueses aqui através do seu podcast. É um gosto e uma honra que me dão e obrigada pelas palavras que me dirigiu. Bom, eu sou essencialmente professora de Direito. Para mim, esta é aquilo que eu sou, não é? Fiz o curso de Direito, entrei para assistente, fiz o mestrado, fiz o doutoramento, sou professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pronto, e isso é essencialmente aquilo que sou profissionalmente. E que também me define um pouco como pessoa, uma vez que o Direito é uma coisa que também informa um bocadinho a nossa forma de pensar. Depois, sempre me interessei por política, tive alguma atividade política na Juventude Socialista quando era aluna da Faculdade de Direito, portanto, quando era estudante, e depois isso ficou latente enquanto, enfim, também outras coisas da minha vida. Tenho duas filhas que nasceram no início dos anos 2000 e depois em 2015, concretamente em novembro de 2015, quando o Partido Socialista vai para o governo, sou convidada para secretária de Estado da Educação, uma área que me interessava muito. Estive entre 2015 e 2019 como secretária de Estado da Educação, depois entre o fim de 2019 e 2022 e o início de 2022 como Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública e depois na Assembleia da República como deputada. E, portanto, digamos que de um ponto de vista mais ativo, a política entra na minha vida numa fase um pouco mais tardia, embora, como digo, já tivesse tido essa atividade quer na Juventude Socialista, quer como militante do Partido Socialista, que sou há 30, enfim, da JS desde os anos de ser os 17 anos e depois do PS a seguir. Muito bem, muito bem, muito bem. Ô professora, veja, antes da gente aprofundar o nosso tema de debate, você como jurista, como advogada, como professora, como um ser político, eu queria que a gente discutisse alguns conceitos, tá? E eu queria que a senhora explanasse aqui para a nossa audiência, sendo você tendo todos esses atributos que eu falei, o que é que você explicasse para a gente o conceito de Estado, tá? O que é o Estado, o que é o socialismo, para a gente começar a colocar aqui os pingos nos is. Muito bem.
É assim, numa acessão mais jurídica, o Estado é uma pessoa coletiva de direito público que tem, que visa a persecução do interesse público nas suas diversas dimensões, que se declinam em várias áreas que depois podemos aprofundar e até já lenha. E que, dessa perspectiva, mas numa perspectiva mais ampla, o Estado é também o conjunto dos cidadãos nacionais, é um conjunto de território, poder político e cidadãos que formam o Estado, no caso o Estado português. Para mim, enquanto social-democrata ou socialista democrática, que é a área política em que me incluo e com a qual tenho, que me incluo plenamente, digamos assim, o socialismo democrático, na minha perspectiva, caracteriza-se por 3 ou 4 coisas que eu diria. A primeira é por uma relação muito grande entre a liberdade e a igualdade. Não há uma sem a outra e tendencialmente nós às vezes olhando até para a forma como as ideologias foram concretizadas em vários momentos históricos, tradicionalmente nós temos que o socialismo não democrático, o comunismo hiperboliza a ideia de igualdade e o liberalismo mais a ideia de liberdade. Para mim estas duas não existem uma sem a outra. Não existe liberdade sem igualdade, não existe igualdade sem liberdade. E eu acho que a social-democracia nórdica, a social-democracia europeia, faz uma síntese muito feliz entre estas duas ideias. Nós só somos livres se houver igualdade, mas também temos que ser, não podemos ser igualitários, porque isso coarta, limita a nossa liberdade. Esta é uma primeira dimensão. E depois isto declina-se em várias coisas. Declina-se numa participação do Estado na economia e na sociedade, que não é de mera regulação, mas também de prestação em áreas como a saúde e a educação e a segurança social. Eu acredito firmemente que o Estado enquanto o setor público deve ter uma intervenção de prestação nos serviços públicos essenciais, a saber, saúde, educação, segurança social, essencialmente estes, e não ter apenas uma atitude de regulação e deixar o mercado funcionar, às vezes até com pouca regulação. Nós hoje assistimos a fenómenos de liberalismo, de neoliberalismo, em que nem a função de regulação aparece. Ainda hoje era notícia no jornal português que na Argentina de Milei há desde que ele é presidente mais de 5,4 milhões de pobres, exatamente a ideia de que o mercado resolve e o Estado só tem é que abdicar de intervir, e portanto para mim esta intervenção faz sentido. Agora, não é uma intervenção com setores reservados ao Estado, não é uma intervenção com coletivização dos meios de produção, porque isso já não é típico da social-democracia. Portanto, eu acho que a social-democracia em várias áreas faz de facto uma síntese muito perfeita, não é? Nada é perfeito, mas uma síntese muito feliz entre igualdade e liberdade, entre Estado, entre setor público e setor privado. E depois numa outra dimensão, que é a terceira, que emerge como muito importante nos últimos tempos e que é ao nível daquilo que eu tenho chamado de causas civilizacionais. Ou seja, igualdade de género, igualdade em função de uma série de aspectos de discriminação, como sejam a orientação sexual, a etnia, a raça, a religião, tudo isso para a social-democracia é fundamental. Não há discriminações, não há diferenças de tratamento em função desses aspectos. E se estes eram dados que nós começávamos a ter como adquiridos em 2010, 2011, agora estão em crise outra vez, porque nós hoje olhamos para uma esquerda, uma extrema-direita radical, ou para uma direita radical ou uma extrema-direita, que nós encontramos nos Estados Unidos com Trump, encontramos na Hungria com Orbán, encontramos agora, ainda ontem, na Áustria, a extrema-direita ganhou as eleições, que põe em causa estes avanços civilizacionais que tomávamos como adquiridos, da igualdade de género, à não discriminação em função da orientação sexual, passando por um conjunto de outros aspectos, que provavelmente nos próximos minutos teremos ocasião de falar, e que eu acho que a social-democracia também protege, e portanto é mesmo a área política onde me insiro com orgulho e com esperança que seja aquela que melhor serve os interesses dos cidadãos em geral. Muito bem, a gente vai discutir mais sobre isso
Professora, e aproveitando o gancho da sua fala, tá? Eu queria que você colocasse aqui pra gente o que é a extrema-direita, tá? Quais são os seus pilares, qual é a diferença da extrema-direita para a direita que até um dia desse a gente conhecia como a mais que prevalecia no ordenamento político, professora? Bom, eu acho que eu revejo-me e acho que a democracia, os Estados de Direito democráticos assentam numa alternância entre centro-direita e centro-esquerda, entre direita e esquerda, no contexto de uma direita e de uma esquerda democráticas. Boa parte da evolução da Europa, da evolução, se fez exatamente nesta alternância democrática e salutar entre direita e esquerda, entre centro-direita e centro-esquerda. Eu sou de centro-esquerda, obviamente quero que em Portugal o Partido Socialista esteja no poder, mas quando alterna, e a alternância é em democracia um valor em si mesmo, quero que a alternância seja feita com partidos de direita, de centro-direita, também eles democráticos e também eles assentos naquilo a que eu posso chamar um chão comum. É este chão comum, que eu procurarei daqui a bocadinho caracterizar um pouco, é este chão comum que o eclodir dos extremismos de direita na Europa nos últimos 10 anos veio pôr em causa. Eu estou a referir-me a realidades como Salvini na Itália, como Orbán na Hungria, como a AfD na Alemanha, que é muito preocupante, a AfD é nazi. Estou-me a referir a, enfim, fenómenos como o Chega em Portugal e outros, que vieram fazer várias coisas. Vieram, em primeiro lugar, pôr em causa este chão comum. O chão comum da igualdade, o chão comum do respeito pelo outro em matéria, por exemplo, de imigrantes, esta ideia da igualdade de género que está a ser totalmente posta em causa por esta extrema-direita, a discriminação dos homossexuais, dos transexuais, toda uma maneira de fazer política que nós vemos de uma forma incrível, tremenda em Trump, que é uma forma de bullying, digamos assim, que é uma forma que nós achávamos que não era possível, ter um político que chama nomes às mulheres, que goza com os deficientes, que diz mentiras de forma descabelada, sem ter nenhum pudor pelas mentiras que diz. Tudo isto é uma nova forma, são novas formas de fazer política e de pensamento que entraram em força nos últimos 10 anos. E isso teve um efeito, primeiro, pôr em causa este chão comum, por outro, um chão comum em que os partidos liberais, conservadores de direita também estão e que eu respeito muito, sou a tal alternância, mas põem em causa este chão comum e fizeram outra coisa e moveram o eixo central mais para a direita. Quando nós não tínhamos com esta força, porque sempre houve, mas com esta força à extrema-direita, o eixo da discussão era um eixo mais ao centro, em que havia direita, esquerda, a direita mais pela redução dos impostos, a esquerda mais pelos apoios sociais, a direita mais conservadora em matéria de costumes, a esquerda mais progressista em matéria de costumes, enfim, mas em torno de um eixo mais ou menos central. Este eixo deslocou-se para a direita. E, portanto, nós hoje, quando discutimos política, temos uma área que puxa tanto para a direita, por exemplo, em matérias antiprogressistas como os direitos das mulheres ou direitos das minorias, como a forma de tratamento dos imigrantes, etc., que é muito difícil recentrar o discurso. Mas é urgente recentrar este discurso, sob pena de, a certa altura, estarmos todos a falar em mitigar coisas más e não em fazer coisas boas, que é um bocado às vezes o que eu sinto. E, portanto, há uma nova forma de fazer política que nos é trazida por esta extrema-direita que tem mesmo que ser contrariada e eu conto, de certa forma, com o próprio centro-direita para fazer essa contrariedade, para contrariar, porque eu ponho, obviamente, o centro-direita no plano deste chão comum em que, felizmente, vivemos durante décadas depois da Segunda Guerra Mundial e é nesse plano que queremos continuar a viver.
Muito bem, professora. Veja, vamos falar agora mais a fundo sobre a extrema-direita na Europa, né? E o seu estopim, né? Qual é o ponto inicial para essa ascensão? O que é que, assim, quais são as particularidades desse modus operandi político no velho continente? Quais as semelhanças e diferenças da direita extrema quando comparamos Portugal, Espanha, Hungria, França, Itália, Áustria, Alemanha, Polônia, Holanda, Grécia? Por quê? No bojo de pensamentos ultradireitistas, a concepção de União Europeia vem ruindo, professora. Muito bem. Bom, há motivos diferentes em função de diferentes países, mas há 2 ou 3 aspectos que eu acho que são transversais. Em primeiro lugar, nós tivemos na Europa, embora como vaga de consequência também de algo que se passou nos Estados Unidos, a crise das dívidas soberanas em 2008, 9, 10, 11, 12, enfim, durou muito, não é? Fruto da bolha do imobiliário que acontece em 2008, 2009 nos Estados Unidos e depois com repercussões terríveis na Europa a partir de 2010. E entramos entre 2010 a 2015, sensivelmente na Europa, em Portugal foi sentido de uma maneira violentíssima num período de austeridade. A resposta que a União Europeia teve nesse período foi uma resposta de austeridade. E muita gente, eu falo aqui, por exemplo, dos países que tiveram assistência financeira do FMI, da famosa Troika, Portugal, a Grécia, nós tivemos uma eclosão da austeridade que deixou muita gente mal, muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu muitos rendimentos, muita gente teve que emigrar, e isso criou um protesto mais ou menos latente, que, a meu ver, é uma das causas da votação, por exemplo, em Portugal no Chega. As pessoas sentiram que os 2 maiores partidos, em Portugal o PSD e o PS, não tinham conseguido evitar e sentiram-se, e agora isto em Portugal e na Europa toda, aquilo que nós poderemos chamar os vencidos da globalização. As pessoas que num mundo em mudança enorme, num mundo em desenvolvimento enorme, se sentiram ultrapassados e ficaram para trás. Ficaram para trás pela transição digital, ficaram atrás pela austeridade e essas pessoas começaram a não se sentir representados nos partidos mais tradicionais. Em Portugal, em 2022, boa parte dos votos, em março agora de 2024, mas já antes, em 2022, boa parte dos votos do Chega são votos que vieram diretamente da abstenção. Não foi só transferência de voto dos outros partidos, foi pessoas que estavam sem votar há anos, porque não se reviam em nenhuma solução e que saíram da abstenção para votar diretamente no Chega, exatamente por sentirem, estes são diferentes, estes são de protesto e nós que nos sentimos deixados para trás, sentimos que estamos... Eu penso que essas pessoas, com o devidíssimo respeito, porque nós temos aqui buscar essas pessoas não são todas extremistas, essas pessoas não são todas fascistas, essas pessoas são pessoas que sentiram que não tiveram uma resposta adequada e é para essas pessoas que os partidos moderados devem falar e devem tentar ir buscar novamente. Portanto, há aqui uma razão socioeconómica, digamos, das pessoas que se sentiram. Depois há uma outra razão, que eu ainda outro dia vi um documentário muito interessante e que explica, por exemplo, o crescimento da AfD, da Alternativa para a Alemanha, na Alemanha, e que está de facto associado à imigração. Há uma reação à imigração, porque é preciso explicar, porque as pessoas têm uma reação ao que é diferente, têm um bocado aquela ideia de que os imigrantes ou geram mais insegurança ou vêm roubar empregos. É mentira, está provado, nós na Europa precisamos de imigração, nós temos um decréscimo de natalidade, nós precisamos de imigração para que a nossa economia cresça, nós hoje temos em Portugal os imigrantes a contribuir para a segurança social, portanto é falso que do ponto de vista económico seja um problema, pelo contrário, e também é falso que acha qualquer ligação entre a imigração e a segurança, os dados estão aí, demonstram que não há uma ligação, pelo menos em Portugal, entre imigração e insegurança. Mas a verdade é que os partidos extremistas cavalgam esta ideia, muitas vezes repetindo, sem pudor, falsidades.
repetindo sem pudor falsidades. Quer dizer, recentemente Trump dizia que os imigrantes comiam cães e gatos, não é? Que comem os cães e gatos e não comem, e não comem. E, portanto, eu acho que estes dois aspectos contribuíram muito para o crescimento da extrema-direita. Por outro lado, há também um conservadorismo. Nós hoje civilizacionalmente evoluímos muito em direitos das minorias, etc. E depois também há um conservadorismo associado a isso que também se revê numa certa extrema-direita. Portanto, eu acho que há razões profundas, algumas das quais devem ser muito pensadas pelos partidos moderados como forma de ir buscar essas pessoas e de conseguir que essas pessoas percebam que os partidos moderados têm a resposta para elas e que não precisam de se rever em partidos de protesto, que na verdade mais não são do que partidos de protesto, e que se alguma vez estiverem no poder não sabem até como exercê-lo ou como ter propostas mais concretas. No plano, só para terminar, do direito internacional, no plano do direito internacional nós assistimos a situações gravíssimas do reeclodir de conflitos, designadamente na Europa, no Médio Oriente, que é preciso moderação para se conseguir resolver. É preciso moderação, professora, para resolver esses conflitos, de verdade. Veja, eu queria lhe perguntar também, qual é o papel das mídias sociais na disseminação de ideias extremistas aí na Europa, professora? É muito interessante essa pergunta. Eu na Faculdade de Direito conduzo um seminário de doutoramento que é sobre administração digital, de novas tecnologias, inteligência artificial e como é que isso, do perspectiva mais do direito público, como é que isso afeta e como é que o direito deve reagir a isso. E uma das dimensões muito interessantes disso é exatamente o que é que as redes sociais, o que é que as novas tecnologias, os bots, uma série de coisas que até já podemos, vou já à frente falar, como é que isso impacta no Estado de Direito Democrático, na democracia, nos direitos fundamentais. Nós hoje temos um meio de proliferação de todas as ideias, de todos os factos verdadeiros ou não verdadeiros, que como não tínhamos há uns anos atrás, que são desde logo as redes sociais. E o grande problema que se coloca nas redes sociais, e eu estou nas grandes plataformas, é uma questão muito complexa do ponto de vista político, muito complexa do ponto de vista da ciência política e muito desafiante para o direito. Que é como é que nós articulamos uma coisa que é fundamental, que é quase sagrada ou sagrada, que é a liberdade de expressão e a liberdade de manifestação, com o discurso de ódio e com o discurso e com as fake news, digamos assim. E isso é um problema muito difícil. Nós hoje temos Elon Musk a tomar conta do antigo Twitter, agora chamam-lhe X, diz ele para salvar a liberdade de expressão, que é para garantir que todos possam dizer o que querem naquela rede. Mas às vezes e muito do que fica lá e do que ele, enfim, quer que fique lá, são fake news, é mentira, e quando não é mentira, é muitas vezes discurso de ódio. E enquanto, por exemplo, a União Europeia tem um normativo que se chama o Digital Services Act, DSI, Digital Services Act, que o que visa é de garantir que as plataformas elas próprias retirem tudo aquilo que seja discurso de ódio, que seja falso, que seja incitamento à violência, e isso é algo que resulta das regras da União Europeia. O que nós estamos a ver designadamente na rede antiga Twitter, é o contrário. É em nome dessa liberdade de expressão permitir que tudo lá fique. O que é mentira, o que é verdade, o que incita ao ódio, o que incita à violência contra o outro, etc, etc. E essa linha hoje entre, repito, liberdade de expressão, que é fundamental e que é um direito fundamental, uma liberdade fundamental em qualquer democracia, em qualquer Estado de Direito, e aquilo que é usar isso contra a própria liberdade. Enfim, já Karl Popper falava do paradoxo da tolerância, não é? Os tolerantes, a democracia é tolerante mesmo com os inimigos da democracia. A democracia dá a voz mesmo aos inimigos da democracia. A democracia dá a voz mesmo àqueles que, se um dia tivessem o poder, acabavam com a democracia. Porque isso é inerente, isso é a superioridade moral da democracia. E isso hoje é levado a um extremo quando nós falamos de redes sociais. Quando nós falamos da utilização de bots falsos para difundir mensagens, quando nós falamos
de coisas que já existem em alguns países, como social scoring, ou seja, a atribuição de pontos às pessoas que depois, entre nós, não é? As pessoas entre elas, que depois são relevantes para a atribuição de crédito à casa ou de outro tipo de coisas. Quando falamos da manipulação nas redes sociais, como aquilo que se falou muito da Cambridge Analytica em 2016 para a vitória de Trump, enfim, há vários aspectos que nos levam a acreditar que, e a pensar que as redes sociais, a inteligência artificial nos coloca um enorme desafio à democracia, basta ler a Harari, não é, para perceber isso, e portanto sim, há um papel fundamental na eclosão dos extremismos, e designadamente dos extremismos da direita, e nas redes sociais. As redes sociais retiram totalmente o filtro à mensagem. E, portanto, a mensagem vai como está e sem ninguém a filtrar, sem ninguém garantir que ela é fidedigna ou não. E com isto eu não estou a pôr em causa a liberdade de expressão, antes pelo contrário, enfim, Portugal teve o 25 de Abril para ter liberdade de expressão e de manifestação, agora ela não pode ser manipulada para veicular mentiras, incitamento à violência e discurso de ódio. Em Portugal o discurso de ódio é crime e deve ser. E, portanto, acho que há todo aqui um pensamento que nós temos que ter em torno do papel da transição digital e da inteligência artificial e como ela impacta no Estado de Direito. Essa é uma bela discussão, hein? Inclusive, professora. Obrigado por trazer a lume esse debate, né? Veja, para a gente fechar esse grande bate-papo aqui, professora, se a gente não combate ideias da extrema-direita, tá? Quais as consequências de seu avanço, não só na Europa? Bom, eu tenho muito medo desse avanço, a vários títulos. Dentro dos países tenho muito receio que esse avanço ponha em causa direitos que até agora considerávamos adquiridos. Eu sou mulher, para mim a igualdade de género é um valor fundamental, este é um dos que eu temo que possa andar para trás, como a interrupção voluntária da gravidez, como os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, como a igualdade salarial. Repare, em Portugal, agora falo de Portugal, nós ainda nem atingimos a igualdade salarial, as mulheres ganham cerca de 75% em média do salário dos homens e já estamos a começar a ter quem queira retroceder. E, portanto, esta é uma dimensão e também, naturalmente, em função de outros aspectos. Portanto, este é um primeiro. Depois, tenho muito receio do que isso significa em termos de imigração e em termos daquilo que nós temos que ser o nosso lugar no mundo, não é? A extrema-direita tende a ser muito nacionalista e, portanto, a fechar-se contra o outro. E nós encontramos isso em muitas das realidades que estamos aqui a ter, a própria ideia do MAGA, não é? Do Make America Great Again, que nós estamos a importar para a Europa. O slogan que a presidência húngara da União Europeia está a usar é qualquer coisa nesta linha do Make Europe Great Again, e portanto, que é uma ideia de fechamento, em vez de ser uma ideia de internacionalizar, de solidariedade entre os povos, é uma ideia de nacionalismo, fechado, enquistado um contra o outro. E isso gerou sempre na Europa guerras mundiais. O crescimento dos extremismos de direita nos anos 30 tiveram como consequência a Segunda Guerra Mundial. E agora que estamos num período de mais de 70 anos de paz, devíamos valorizar muito esses 70 anos de paz, o que foi conseguido pela União Europeia. Não esquecer que estes partidos de extrema-direita são todos contra a União Europeia. Se um dia Le Pen ganhar na França, o papel da França na União Europeia, e a França é um país fundamental para a União Europeia, estes espaços de solidariedade, estes espaços de solidariedade social e económica, estes espaços de paz devem ser preservados e os nacionalismos da extrema-direita são contra isto. Claro que eu também acho que há aspectos que devem ser melhorados na União Europeia, muita daquela austeridade 2011, 2012, que criou o germen deste protesto, teve também a ver com a forma como a União Europeia perspectivou a reação a essa crise das dívidas soberanas, mas ainda assim eu sou
uma europeísta e tenho muito receio do que possa acontecer à União Europeia se estes extremismos eclodirem. Portanto, eu acho que estamos num momento de viragem, num momento em que é muito importante que os moderados se entendam. Mas também há uma coisa que eu queria dizer e que também tem muito a ver com o momento que vivemos em Portugal, neste momento exato, e que não creio que o caminho seja que os partidos moderados, centro-direita, centro-esquerda, direita e esquerda, se tornem numa espécie de grupo indistinto. Não é isso. Isso pelo contrário, ou seja, nós temos que ter alternativa democrática para que quando as pessoas quiserem mudar de governo, a alternativa seja outro governo moderado. Há o centro-esquerda alternar o centro-direita e o inverso. Ora, se estes dois grupos se tornam indistintos, se um grupo se torna muleta do outro, um pouco como aconteceu na França, em que emerge o partido de Macron e desaparece os gaullistas mais à direita ou o Partido Socialista francês, quem é que se torna a única alternativa possível? A extrema-direita. E no dia em que os cidadãos quiserem mudar, vai aparecer a extrema-direita. Todas as vezes que há eleições em França, nós ficamos cheios de medo que seja dessa vez que Le Pen ganha as eleições. Porquê? Exatamente porque a única alternativa à direita moderada passa, ou que no caso é o partido Macron, é a extrema-direita. Felizmente agora, com a Frente Nacional, com a Frente Popular, que ganhou as eleições em França, as coisas poderão mudar, embora tenhamos a escolha de Macron tenha sido um primeiro-ministro de direita, mas isso agora são outros assuntos. Eu estou a falar nos termos mais macro. É preciso que os dois polos moderados sejam eles alternância e, para isso, eles não podem ser indistintos, eles têm que ter diferenças, que as pessoas pensem, eu não quero este, quero aquele, eu não quero aquele, quero este. Se transformarem numa única coisa, então as pessoas pensam, estes dois são iguais, eu quero é uma coisa diferente, eu quero é o extremismo. E isso é muito importante, há muita gente em Portugal que não pensa assim, e eu respeito, obviamente, quem não pensa assim, mas eu tenho a firme convicção que o melhor serviço que se pode prestar à democracia é garantir que a oposição ao centro moderado, ao centro-direita moderado é o centro-esquerda moderado, que a oposição ao centro-esquerda moderado é o centro-direita moderado e que nunca a oposição a isto é a extrema-direita. Sensacional, professora, sensacional, muito obrigado e chegamos ao fim de mais uma conexão entre o Papo no Auge e Portugal. Desta feita eu conversei com a deputada do Partido Socialista Português, jurista e professora da Universidade de Lisboa, Alexandra Leitão, na pauta a ascensão da extrema-direita na Europa. Professora Alexandra, que prazer tê-la aqui no nosso podcast, que honra, gratidão por sua fala tão generosa. Quem quiser trocar ideias com a senhora, onde lhe encontrar? E mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu tenho um e-mail que não sei de cor, portanto vou-lhe dizer. Posso dizer aqui? Sim, claro, por favor. É Alexandra RF Leitão. Alexandra RF Leitão, tudo pegado e sem acentos, @yahoo.com. Muito bem. Prof, obrigado de verdade por sua abalizadíssima palavra aqui hoje, tá? Obrigado. Muito obrigada, até breve. Valeu demais, prof. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nas plataformas de áudio e de vídeo. No Spotify, avalie o nosso programa conferindo as 5 estrelinhas. No YouTube, deixe o seu like. Em ambas, deixe o seu comentário. Assim você faz com que o nosso conteúdo atinja mais gente. Nas mídias sociais, nos siga no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa com a sua rede de amigos, assim você alarga a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo ou via PicPay. Com planos mensais de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro do nosso podcast, concorre a muitos prêmios e nos ajuda a conversar com muitos professores mundo afora. Um grande abraço para todo mundo e bora pro auge.